Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mais uma vez, saudamos a todos que nos acompanham em nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical, no tema de família. E a lição de hoje é a terceira neste trimestre, com o título de As Bases do Casamento. Este assunto vamos estar considerando, deixando já a proposta de um texto áureo, que é: como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Texto esse em 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 12. No nosso estudo, naturalmente, colocamos sempre uma leitura bíblica, que é Efésios, no capítulo 5, verso 22 e 28. Mas o esboço nosso contém 3 subtítulos, que são os cônjuges e seus deveres mútuos. O segundo subtítulo, os cônjuges e suas vocações particulares. E terceiro, os cônjuges e a fidelidade conjugal. Dentro desses assuntos, observem que, pelo título maior, família, ser muito extenso, na verdade estamos como que rodeando o tema, e com isso vamos estar sempre apresentando alguns pontos básicos, retornando a textos básicos como Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Efésios capítulo 5, mas não desprezem este retorno a assuntos próximos, porque em cada lição vamos destacar algo mais, com mais assuntos e mais argumentação bíblica. Portanto, até o final do trimestre, vamos continuar falando de família, mas o rodeio é grande em torno de textos e verdades colocadas, mas ainda que pareça repetição, volto a insistir nisso, não queremos repetir, queremos, dentro do mesmo assunto, destacar um ou outro ponto necessário. E assim, é que neste, falando de bases do casamento, não vamos falar de todas as bases, mas vamos voltar ao princípio outra vez, destacando a principal base, que é uma vontade de Deus, um projeto de Deus. E como deve ser exercido isto nos subtítulos que já anunciamos agora há pouco. Mas continuemos. O nosso falar sempre com cuidado. Na verdade, o que estamos dizendo é de conhecimento e é mais direto para os que são cristãos
e tem as Sagradas Escrituras como regra de fé. Por isso, para eles, a Bíblia vai ser algo útil quando consultada ou apresentada como argumentação e prova daquilo que expomos. Mas para quem não é cristão, entretanto, estamos falando de uma verdade que é natural na face da terra, ainda que agora está havendo um movimento de mudar tudo, mas é uma verdade milenar para trás e será uma verdade milenar para frente, ainda que parece que o mundo não vai muito à frente diante de tanta oposição às coisas de Deus ou ao próprio Deus. Mas ainda nessa introdução temos um texto que está em tela, que diz para nós: conforme estudamos na lição anterior, o casamento é uma dádiva divina e, como tal, aqueles que desejam recebê-la precisam saber que Deus possui especial interesse em concedê-la e espera que a busquem com atenção à sua vontade. Mas encontrar a companhia ideal e unir-se a ela não é o fim, e sim o começo do casamento. Um novo aspecto da vida se apresenta aos cônjuges, e estes precisam saber que agora participam de um relacionamento mútuo que implica em responsabilidades e deveres, mas como o relacionamento com Deus e com o próximo em geral deve ser conduzido em amor. O princípio de Deus em todas as coisas é amor. Deus fez tudo e criou-nos em amor para conosco e desejando um bem maior para nós. E o casamento faz parte daquilo que Deus estabeleceu para o bem do ser humano. E em amor deve ser tomado então esse casamento e vivido para alcançar toda a felicidade e bens que Deus quer trazer através dele. Assim, passando ao primeiro subtítulo, os cônjuges e seus deveres mútuos, primeiro subtítulo do nosso esboço, entramos no primeiro parágrafo. Está em tela e podemos ler. Ao selarem o pacto do casamento, o homem e a mulher se unem, de modo que agora um faz parte do corpo do outro, e portanto um pertence ao outro, e não mais a si mesmo. Este pertencimento é reconhecido pelo apóstolo Paulo, que vê aí a razão de afirmar que os cônjuges têm obrigação de usar de benevolência um para com o outro, isto é, desejar o bem e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proporcionar ao cônjuge esse bem. É direito do homem receber o bem de sua mulher e vice-versa. Sonegar essa benevolência é defraudar, isto é, privar aquilo que é de direito do outro, a menos que por um consentimento mútuo. Deve estar claro que o apóstolo nesta passagem chama de benevolência especialmente as relações íntimas do casal. No casamento, expressam de forma santa, pura e honrada o amor e benevolência de um pelo outro. Fora do casamento, a união entre duas pessoas
é prostituição e expressa apenas o desejo egoísta, às vezes momentâneo, de satisfazer a carne, gerando ao invés de benevolência, opressão, engano e desonra. Aí está este texto para nós considerarmos os cônjuges e seus deveres mútuos. E um tem a obrigação de cumprir o seu papel, fazendo o bem para o outro. Então toda assistência, proteção, conforto, provisão, segurança, ajuda no zelo da casa, ajuda no cuidar dos filhos, na sua formação, na sua educação, tudo isso faz parte desses deveres mútuos dos dois, e ultrapassando depois, naturalmente, para netos, bisnetos, fora os, por alguns chamados de agregados, que vêm seus genros, as noras e sucessivamente nestas gerações, vamos dizer assim, continuadas e sequenciais. Portanto, deveres dos cônjuges, deveres mútuos, em particular, foi destacado a atenção para o relacionamento íntimo, que é obrigação de um para com o outro. Um não deve lesar o outro. E para isso nós temos passagens, como em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 e 4, quando Paulo trazendo instrução para o casamento, e este texto é rico e um pouco extenso para falar sobre o casamento. E Paulo que orienta muitas coisas, mas por ordem. Versos 3 a 5 está escrito, nesse assunto de benevolência e em particular do relacionamento íntimo, diz o verso 3, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência ou pela vossa sensualidade. Então, palavra clara está aqui por Paulo, no sentido da benevolência, como relação íntima, e Paulo só fala que pode não haver por consentimento, mas cuidado, por pouco tempo. E mesmo assim, por objetivos ou razões justas e concordantes. Como o caso, oração é um ponto, outro ponto, questão de saúde, outro ponto, momento, vamos dizer assim, traumático na vida de um e outro, aí os cuidados devidos para ter o consenso de separação ou o consenso de ter mais cuidado, e esse relacionamento, principalmente em afeto, poderá ser necessário nesses momentos difíceis. A palavra também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo também traz instrução sobre este assunto, ao dizer no capítulo 4, verso 3 até o verso 7, essa expressão que diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição,
que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Outra instrução importante, ou seja, o cuidado desse relacionamento ser guardado dentro do matrimônio, porque fora disso, a expressão está bem clara aqui, é prostituição. Ou seja, o casamento é a união com responsabilidade, é a união de um casal com compromisso, e um compromisso já colocado por Deus, e isso milenar, por todo o tempo em que ambos viverem. Até poucos anos atrás, toda lei, toda colocação nesse estilo, toda religiosidade falava unidos por toda a vida, até que tão somente a morte os separe. Depois, com essas ideias novas, querendo quebrar o que Deus colocou e que é milenar e que não vai mudar, ainda que muitos possam aderir a isso, mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque Deus não muda. Deus não muda e, além do mais, o homem, o ser humano, prestará conta diante de Deus. Portanto, a palavra é clara. Manter a fidelidade nesse ponto de um para com o outro, ou dever um para com o outro. Mas voltaremos a falar nesse assunto. Em 1 Coríntios, voltando a 1 Coríntios outra vez, já no capítulo 6, verso 16, são textos que apresentamos, os que conosco usam estas lições, para serem usadas na sala de aula, mas fica a seu critério esses textos e outros que poderão, e naturalmente poderemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Verso 16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui ou se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. E em outros lugares, Paulo agrava mais, dizendo que o corpo é templo do Espírito Santo e o corpo de cada um de nós não pertence a nós. Se é casado, pertence ao marido. E se é solteiro, ou mesmo casado, o corpo pertence primeiramente a Deus. Portanto, todo o zelo, todo o cuidado, ou a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, é algo que deve ser resguardado. Mas passemos a um segundo parágrafo. Ainda no primeiro subtítulo, os cônjuges e seus deveres mútuos. Uma vez que, pelo concerto do casamento, homem e mulher se unem para formar uma só carne e pertencerem um ao outro, é dever de ambos não se separarem por nenhum motivo, partindo do fato de que é mandamento de Deus que uniu homem e mulher para que fosse uma só carne. Portanto, não admitindo a hipótese de separação. O apóstolo Paulo instrui aos coríntios no sentido não de aconselhar, mas de determinar que os cônjuges crentes não se apartem um do outro, e caso se apartem, que permaneçam só, ou se reconciliem. O casamento sendo um pacto onde homem e mulher devem desenvolver um relacionamento de amor e benevolência mútua, a separação, o repúdio ou o divórcio constitui não apenas uma quebra desse pacto, mas uma negação de tudo o que representa, o que o casamento representa, e do próprio Evangelho. O Evangelho que nos ensina a perdoar e a buscarmos a reconciliação com o próximo ofendido e não afastarmos
como que negando-lhe implicitamente o perdão. Então observe como dever mútuo não é para ter divórcio ou separação ou repúdio, de forma nenhuma. E em consequência, casamento outro com terceira pessoa, de jeito nenhum. O que nas escrituras é falado claramente é Lucas capítulo 16, em torno do verso 15, 16, nós temos lá o Senhor falando que um casamento, outro, segundo, terceiro, com um cônjuge anterior vivo, é adultério, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, quem quer viver bem na face da terra, ou ter a sua família honrada e abençoada, os preceitos estão aí de Deus. E ainda que não seja cristão, o preceito é o mesmo. E isso Deus instituindo sobre toda a natureza. Mas consideremos ainda 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11, quando aqui, desse capítulo 7 que eu já disse, está muito assunto, uma coletânea de citações ou informações que Paulo deixou para nós sobre o casamento. E observe aqui o verso 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, e se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie-se com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, dentro da palavra das Sagradas Escrituras, é direto isso. E observe que Paulo não coloca como uma orientação, um procedimento adequado. Não, ele coloca como algo proibido, o separar-se. E se acontecer, o que não agrada a Deus, vamos ver no texto seguinte, entretanto, não se pode fazer um novo casamento. Fica só ou reconcilie. Fique só ou reconcilie. Reconcilie ou fique só. A opção de casamento segundo, terceiro, não existe. Onde nós cristãos estamos falhando, porque em muitas instituições religiosas estão incentivando o casamento novo, o que já disse na Bíblia é adultério. E por acaso esses que dão essa liberdade, colocam esse consentimento, vão estar no juízo final e vão garantir a passagem desses pelos portões celestiais? De jeito nenhum. Mandamento de Deus é mandamento. Ou anda-se nele, ou não terá entrada nos lugares celestiais. Mas a palavra que eu quis citar está em Malaquias, o último profeta no chamado Antigo Testamento. Nós temos o profeta Malaquias falando de uma forma bem clara sobre este assunto da deslealdade de um para com o outro. E observe que nós estamos falando de deveres mútuos. E aqui é colocado direto esse assunto, quando no verso 13 diz: ainda fazei isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Uma pausa. Ou seja, muitos viriam atribulados para buscar o socorro de Deus, aí Deus não daria atenção. Deus não daria atenção. E paramos aqui onde se diz no verso 14, por quê? E a resposta de Deus é essa: porque o Senhor Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do seu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe ou sobrando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava a semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade.
porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então observe, e o mundo está desse jeito. Olha quantas lágrimas, quanto choro, quanta situação. Separaram, acharam que ia fazer um novo casamento e iam ser felizes. Felizes nada, isso é só mentira, falsidade, engano, ilusão. Ou seja, pesa na alma continuamente o erro que cometeram, a deslealdade que cometeram. E hoje em dia não é como que o homem que se separa da mulher. As mulheres também estão se separando por qualquer razão de um casamento e colocando muitas vezes desculpas ou justificativas que diante de Deus não vale nada, porque Deus conhece o coração e a palavra já ensinou e falou: não sejais desleais, não haja separação. Acabou. E dentro do Sermão do Monte, muito conhecido e cheio de instruções para nós, em Mateus capítulo 5, temos bem claro ali, quando Jesus fala sobre estas coisas. Mateus capítulo 5, o verso 23, que diz para nós: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão ou irmã tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aí está a orientação, instrução de Jesus sobre as questões levantadas e a necessidade de reconciliação, ainda mais cônjuges que têm já uma história, às vezes de anos, e tem ainda os filhos, tem as famílias de um e de outro que ficaram entrelaçadas por esse casamento. Então a deslealdade avança muito mais do que o companheiro ou a companheira, a todos os que estão em redor, e foram, como disse o próprio Deus, testemunha, fui testemunha, e o que muitos não consideram. Assim, passando para um novo subtítulo, que é o segundo, os cônjuges e suas vocações particulares, nós temos no novo texto, à frente e na tela, um primeiro parágrafo, e que vai tratar primeiro mais como, vamos dizer, vocação particular, referindo-se à mulher, e depois vai falar no segundo parágrafo desta vocação do próprio homem. Então, quando estivermos vendo esse texto agora, primeiro parágrafo, destaca-se mais a vocação da mulher, aquilo que lhe é próprio, está exercendo no seu dia a dia, no matrimônio. E assim diz o texto para nós. Ora, o mesmo apóstolo Paulo, depois de pontuar que pelo casamento os cônjuges passam a formar um mesmo corpo e a pertencer um ao outro, ele ainda acrescenta que essa união também comporta uma distinção de papéis ou funções que se complementam, concretizando verdadeiramente uma união em amor entre o homem e a mulher. Tanto que o apóstolo se vale de uma comparação com o relacionamento entre Cristo e a igreja.
que se dá em termos semelhantes, embora num plano espiritual, de que o casamento serve apenas como analogia humana ou terrena. Assim, ele orienta as mulheres à sujeição a seus respectivos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esta sujeição não significa ou desonra, mas obediência, cooperação e harmonia com o propósito estabelecido por Deus para o casal, do que ao homem incumbe assumir a liderança, ou seja, não é apenas para o benefício do marido que a mulher deve se sujeitar a ele, mas para o benefício de ambos, confiando que o homem, por sua vez, exercerá fielmente a responsabilidade que lhe foi confiada, para o benefício do casal e da família. E notemos que, mesmo se tratando de um casamento onde apenas a mulher seja crente e tenha o cuidado de cumprir o seu papel no casamento, o propósito de Deus não deixa de se realizar na santificação do marido descrente, até mesmo na sua conversão. Ou seja, o plano de Deus vai além e a vocação de cada um é dada. No caso mais frisado aqui neste texto, a mulher submissa ao marido, mas observe bem, não é para desonra, mas é um caso especial de cooperação, harmonia e dentro do propósito de Deus para o bem do casamento ou da família e não somente dos cônjuges. E lembrando que essa sujeição é natural, em tudo há algo que tenha mais, vamos dizer assim, prioridade ou tenha preeminência sobre o outro. É natural tudo isso, como, vamos dizer, não a ascendência ou descendência de um ser para o outro, ou seja, de um avô até chegar ao neto, sim, é natural de que o avô esteja numa posição de maior honra, porque sem ele não existiria o filho nem o neto. Então, requer-se que haja, vamos dizer assim, um nível adequado de respeito e também de preeminência dos primeiros e depois dos últimos gerados, porque os últimos gerados dependem ou existem por causa de alguém anterior. E assim, homem, mulher submissa ao homem, que primeiro foi o homem e ela foi feita para o objetivo junto ao homem. E, no sentido espiritual, é o Criador e a criatura, ou seja, o Criador Deus, ou Jesus como quem recebeu toda a herança do Pai, e a criatura, os seres humanos, a humanidade, numa união de um que é a vida e os que desfrutam desta vida, que por enquanto é aqui, mas os que forem achados dignos terão essa mesma vida com Cristo na eternidade. Coisa natural, mais do que natural, e que precisamos entender isso. E vem ainda o fato do homem. Antes de irmos para o segundo parágrafo, vamos ver este assunto em textos como em 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro ensinou: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso
diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aí está a colocação bem clara de uma vocação particular da mulher, ela criada, formada e colocada para ser submissa dentro de um processo perfeito de Deus, de que Ele é o primeiro, Ele é a cabeça, e depois toda a humanidade, os seres viventes, chamados para estarem ligados a essa cabeça como um corpo vivo, uma união de Deus com o seu, vamos dizer assim, com o ser criado por Ele mesmo. Mas observe que isso encontramos dentro do nosso texto bíblico inicial, quando falamos de Efésios capítulo 5, sim, Efésios capítulo 5, e folheando nossa Bíblia, nós chegamos ao verso 22, e lendo até o 24, que diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Como eu disse, esse primeiro parágrafo trata mais daquilo que é próprio da mulher, ou sua vocação, um ponto importantíssimo no casamento para a mulher, submissão. E já temos dito várias palavras para entender que há algo debaixo de opressão ou algo ditatorial. Não, é harmonioso, mas necessário saber quem é que está à frente e quem é que está abaixo, ou quem cabe a responsabilidade maior e a quem deve, em sequência, essa mesma responsabilidade. Voltando a Coríntios, já lemos tanto ali em Coríntios, mas mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 11, é Paulo outra vez instruindo, a partir do verso 8, quando diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. É um princípio básico, simples, não ofensivo, mas natural. 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Porque se por um lado o homem teria alguma razão para se orgulhar, se ensoberbecer, Deus traz o equilíbrio. Entretanto, na sequência, depois da mulher ser feita para o homem, não existe outro ser humano, senão através da mulher. Porque é ela que é a geradora, ou, vamos dizer assim, a terra que cuida da semente ali plantada e faz ela crescer e dar frutos. Assim também, honrosamente, é a mulher. Então, Deus enobrece a mulher por um lado, como enobrece o homem por outro. E nisso há o equilíbrio devido, porque tudo provém do mesmo Deus. Em 1 Timóteo, sim, no capítulo 2, podemos estar vendo ali, verso 11 a 14, 1 Timóteo 2, 11 a 14, Paulo ainda acrescenta: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
E observem bem essas palavras que são de Deus, ou dos homens de Deus que receberam graça e entendimento para passar o ensino a outros. E agora, estamos, na verdade, num tempo difícil, que ninguém quer andar nesses princípios, mas há muitos outros, vamos dizer assim, modos de pensar, muitas outras ideias ou ideologias, querendo formar um conceito de quem, na verdade, não tem poder nem sobre sua própria vida e vai nortear o dos outros. E ele passa, rapidamente ele passa, enquanto a palavra de Deus permanece para sempre como Deus que a estabeleceu. E no princípio tudo era harmonioso e gostoso. Hoje o homem está em confusão, as famílias em desespero, porque é uma situação caótica que está no mundo por desrespeitar os princípios de Deus. Mas passemos a um outro texto, um segundo subtítulo que diz: os cônjuges e suas vocações particulares, e agora um segundo parágrafo, voltado agora para o homem. Aí o texto diz para nós: como cabeça no relacionamento conjugal, o marido é aquele que exerce a autoridade, não no sentido de um governo tirânico ou arbitrário, como fazem os príncipes deste mundo. E isso de modo algum admite abuso, quer por palavras ou por ações, mas à luz do princípio de superioridade, segundo o reino dos céus. É uma autoridade exercida com entendimento e amor pela mulher, no interesse de proteger a mulher como o vaso mais fraco e defendê-la das ameaças físicas e espirituais, à semelhança de Cristo Jesus, que tudo fez e entregou-se a si mesmo para salvar a igreja. Aí está o modelo. E com isso, a vocação da mulher, agora a vocação do homem. E aí, destaquemos, primeira responsabilidade é do homem. Primeira responsabilidade é do homem. Amando de tal forma a mulher que ela esteja segura em estar submissa a esse marido. Aí os textos bíblicos apontados é a sequência de Efésios capítulo 5. Sim, que nós já temos lido na parte própria para a mulher, mas agora vamos ver na parte própria para o marido, verso 25 até o verso 28, que assim vai dizer para nós: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, assim devem os maridos, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha que palavra clara é essa aí. Então, também eu afirmei o anterior, ou em palavras anteriores, que responsabilidade primeiro é do marido, para criar o ambiente adequado no lar, porque ele é a cabeça, ele é o responsável primeiro, que deve orientar e dar condições para que a esposa e demais familiares estejam debaixo de amor, cuidado, proteção, de forma tal que se sintam seguros e confiantes nesse pai. Lógico, repito outra vez, hoje em dia a humanidade está perdida, e para nós falarmos de Deus usando o casamento, esse casamento do mundo agora está difícil, mas olhando o passado, como eram os mais antigos, nós tivemos qualidade, sim, nos homens dentro do casamento, das mulheres na sua posição correta e sequencialmente os filhos. Mas hoje está uma coisa terrível.
Ou seja, todos se acham no direito de andar como querem. Entretanto, existe vocações particulares, existem deveres próprios a cada ser. No caso até agora, no casamento que estamos falando, é marido e mulher. E assim foi que lemos lá na primeira carta de Pedro, sim, no capítulo 3, vários versos que falavam, orientavam a mulher, mas agora temos um verso ali em Pedro que fala do compromisso e responsabilidade do marido, ainda que seja um verso só, mas bem forte ao dizer, verso 7, igualmente, vós maridos, falou antes da mulher, agora vai falar do marido, igualmente vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se o marido faltar com essa parte, pronto, diante de Deus já está sendo, vamos dizer assim, repreendido, está sendo como que reprovado na sua ação como marido dentro de um casamento. E de igual forma, observe que temos um último texto aí apontado, proposto para os nossos seguidores das nossas lições, em Colossenses, sim, em Colossenses. Uma palavra direta, clara, que está escrita para nós ao se dizer, no verso 19, no verso 18, aqui em Colossenses fala da mulher, mas agora estamos tratando do marido, no verso 19, vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Aí pronto. Se continuássemos a ler, teria a obrigação dos deveres dos pais para com os filhos, mas isso é depois. Agora estamos tratando dos cônjuges. E, no caso desse subtítulo 2, os cônjuges e suas vocações particulares. E indo em frente, há um terceiro subtítulo, sim, os cônjuges e a fidelidade conjugal. Nós temos um parágrafo único aí, e que está em tela e que podemos ler, e que nos diz: fidelidade é indispensável o desempenho dos deveres conjugais. Não é possível manter um casamento em boa ordem sem a mais íntegra e inquestionável lealdade do homem para com a mulher e vice-versa. A própria natureza do concerto do casamento consiste num juramento de fidelidade, em dedicação exclusiva e inegociável entre os cônjuges, que é violada quando um dos dois abre espaço para qualquer estranho. Por mais que a sociedade moderna relativize a fidelidade conjugal, as Escrituras são categóricas e chamam a deslealdade de um cônjuge para com o outro de adultério, condenando com rigor tanto a consumação do ato físico, como também reprovando a cobiça alimentada, digamos, na mente, no coração, onde o ato, embora não consumado, é fomentado e nutrido de tal forma que, segundo ensina nosso Senhor Jesus, facilmente faz adoecer toda a alma. Daí encontramos nas palavras de sabedoria o conselho das Escrituras, alertas e exortações à insinuação de estranhos no relacionamento conjugal. É ele e ela e ele e mais ninguém interferindo nesta união e nesse relacionamento.
E lembremos, os adúlteros não herdarão o reino do céu. E como isso seria visto hoje, dentro de uma sociedade, conforme disse Jesus, adúltera e perversa, quem entraria no céu? Fica para nós considerarmos qual é a nossa situação, se merecedores do reino celestial ou já está aqui definido que não somos merecedores. E alguns versos, são vários versos, que apresentamos aos que acompanham nosso estudo para falar sobre esse assunto de infidelidade. E são poucos em relação daquilo que está em toda a Bíblia, porque é algo sempre falado em que naturalmente os seres humanos estão errando gravemente e cotidianamente. Assim, voltando a Malaquias, o último profeta do chamado Antigo Testamento, o verso 14 e 15, que disseram para nós: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E observa o verso 15, e não fez ele somente um, sobejando-lhe ou sobrando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Ou vice-versa, que aqui está destacando o homem, chefe da família. Nele deve estar o exemplo para a companheira de uma fidelidade incondicional. Mas temos outros textos nas Sagradas Escrituras, estão em tela aí. Êxodo capítulo 20, verso 14. Sim, uma palavra simples e direta, que diz, não adulterareis, assim como fala não matarás, também diz não adulterarás, não darás falso testemunho. Então, não adulterarás é parte, ou seja, um mandamento curtinho dos 10 mandamentos que temos como obrigação cumprir. Em Mateus capítulo 5, verso 27, outra vez, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 27 até 30, e Jesus ensinando e falando: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E o verso 30, semelhantemente, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Palavra simples, mas falando sobre a fidelidade. Se alguma coisa te atrai, te leva a estas cobiças, arranca isso. É olho, arranca o olho. É a mão, arranca a mão. Que é melhor você renunciar ao pecado num prazer momentâneo e proibido, do que ir para o inferno, para a destruição final. Melhor renunciar, renuncie, evite, olhe para o outro lado, dê um jeito, como nem fez José, fugiu da ocasião de pecado. E assim também, mais à frente, lá em Mateus capítulo 15, passando umas páginas desse livro que nos encontramos, Mateus, e procurando o capítulo 15, no verso 18 até 20, quando diz para nós dessa forma:
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. No sentido espiritual. Ou seja, o nosso ser espiritual estará manchado, maculado, contaminado, ou seja, não digno de entrar nos céus, se uma dessas coisas estiver em nós, em nossa mente, em nosso coração, no pensamento, digamos assim. Um deles é o adultério. E depois vem vários textos em Provérbios, palavras de Salomão, o grande sábio Salomão. Coloca também palavras nesse sentido, e palavras bem claras, em textos bem abertos, para entendermos a gravidade da prostituição ou do adultério. E lá em Provérbios, no capítulo 2, o verso 11, começa a dizer assim: o bom siso, o juízo, te guardará, e a inteligência te conservará. Ou seja, seremos conservados e seremos também guardados se... Aí pulemos para o verso seguinte, que é o verso 16, que vai dizer para nós: para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Olha a palavra clara que Salomão entrou por esse caminho da prostituição e do adultério. Quão preso a pessoa vai se achar depois. E as consequências terríveis, naturais do que plantou, vai colher coisas ruins para frente. Aí a palavra de Malaquias: o povo cheio de dor e de choros, derramando lágrimas na sua presença, e Deus diz: no osso, vocês estão em erro, e principalmente no casamento. Aí não tem consolação. Fizeram o que quiseram durante o tempo que lhes era aconselhado para não fazer, ou não deram atenção, ou pisaram em cima da palavra da ordem, do mandamento, e fizeram errado. E agora? Colhe o que você plantou. Simplesmente isso. E em Provérbios 5, Salomão ensina: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que te conserves os meus avisos e os teus lábios guardem conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Precisa palavras mais claras para isso? Provérbios ainda, um terceiro texto, Provérbios agora no capítulo 23, Salomão insiste e coloca dessa forma a partir do verso 26. Diz Salomão: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como o salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Pronto,
Desvia-se disso, da prostituta e da mulher estranha. No outro lugar ele vai dizer: bebe do poço da sua cisterna, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aí sim, mas estranha, prostituta, seus pés estão firmando-se no inferno. E vai ser dor, muita dor. Haverá situações amargas na sua vida. E você será traspassado como que por uma espada de 2 fios. São palavras de Salomão. E quanta coisa poderia se acrescentar aqui, quanta coisa. Muitos se justificam nas Sagradas Escrituras, dizendo o que pode fazer. Jesus diz bem claro, quando falou sobre o divórcio. Sim, ele disse, como foi no princípio, como está escrito, o modelo já foi dado. Gênesis 1, Gênesis 2 e tantas outras palavras relacionadas a isso. Quantas vezes? E depois dizem que Moisés permitiu por causa da dureza dos corações, mas Deus não mudou. Os homens fazem em desobediência, sim, rebeldia, mas terão a colheita dolorosa que nós já temos falado e que são palavras de Malaquias e de Salomão. Vai colher algo muito amargo, mas nunca Jesus diz que pode separar, ainda que seja caso de prostituição. Nunca Jesus falou que está livre para casar com a segunda pessoa, uma terceira pessoa. Nunca. É para ficar, como Paulo diz, só estudando a possibilidade de uma reconciliação. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E esse Evangelho nos leva à vida eterna. E assim, observe, estamos concluindo a nossa lição no texto que diz como podemos concluir dessa lição. A base do casamento cristão é o amor, pois é a virtude que está na essência da benevolência que os cônjuges prestam um ao outro, da paciência, do perdão, que os mantém unidos até a morte, da sujeição da mulher a seu marido, da autoridade e cuidado do marido pela sua mulher e, finalmente, da fidelidade que de um para com o outro, o que deve mantê-los assim unidos, mais e mais unidos com o passar dos anos, até que tão somente a morte os venha a separar. Observe, demos mais um passinho, colocamos mais umas coisinhas, aquilo que já falamos antes. Ou seja, assim serão depois as nossas lições, como que parecendo repetir a mesma coisa. Não, a base sempre é grande, o casamento é algo extenso e com muitas nuances, mas a cada vez estamos focando um pontozinho do assunto, a base do casamento ou a família. E assim encerramos nossa lição de hoje. Lembramos que passamos por um esboço que considera as bases do casamento em seus 3 subtítulos: os cônjuges e seus deveres mútuos, os cônjuges e suas vocações particulares, os cônjuges e a fidelidade conjugal. E o nosso textuário é: colocando a mulher junto ao homem na honra das coisas que Deus estabeleceu. Como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 12. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam.
se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.